Olá, tudo bem? No estudo de hoje você vai aprender noções da anatomia de cães e gatos e ainda vai conhecer fatores importantes que ajudam na avaliação do quadro de emergência desses animais. Se você gosta de cães e gatos, vai se surpreender com a anatomia desses animais. Está preparado para o estudo de hoje? Então fique ligado que já vamos começar. Bom estudo! A anatomia do cão é dividida em 5 áreas de estudo: a externa, a osteologia, a artrologia, a miologia e os órgãos internos. Ele é um animal quadrúpede e digitígrado, ou seja, que anda sobre os dedos, o que lhe dá maior agilidade. Entre suas características estão a longevidade e suas estruturas interna e externa, como stop, cabeça, pescoço, ombros, cotovelos, munhecas, garupa, coxas, jarretes, boletos, espáduas, joelhos, patas posteriores e cauda. Sua pele representa parte do seu sistema imunológico. As unhas e as patas são para a durabilidade, as orelhas para a sinalização social e as glândulas da derme para a demarcação pelo cheiro. O esqueleto é formado por 25 partes ósseas. Além de sustentar o corpo, tem função de proteção, movimento, reserva de elementos químicos e produção de glóbulos vermelhos. O aparelho respiratório é formado pelas cavidades nasais, a faringe, a traqueia, os brônquios, os bronquíolos e os alvéolos pulmonares. No tórax fica o aparelho cardiovascular. O coração tem 4 cavidades com formato de globo e está à esquerda do tórax. Agora uma curiosidade, você sabe quanto pesa o coração de um cachorro? Ficou curioso para saber? Então, antes da resposta correta, vamos conferir o palpite das pessoas nas ruas. Quanto pesa o coração de um cachorro? 2 quilos. Uns 500 gramas, mais ou menos. 5 quilos. Fique sabendo que o coração de um cachorro pode variar de 120 gramas a 15 quilos, dependendo da raça. Já o aparelho digestivo é formado por 17 partes e tem um grande volume de estômago. No aparelho urinário, um rim é suspenso na cavidade abdominal, enquanto o outro fica na última vértebra torácica e as 2 primeiras lombares. Além disso, a uretra é mais comprida e menos larga nos machos que nas fêmeas. Já os gatos pesam entre 2,5 e 7 quilos e em algumas raças chegam a pesar 12 quilos. O esqueleto é formado por 244 ossos, sendo 27 localizados no rabo, que ajudam a se equilibrar e a se movimentar também. Além dos gatos usarem as patas para subirem e se agarrarem, elas também são usadas para regular o calor e a temperatura de seus corpos, e ainda sentir as vibrações no chão com a chegada de outro animal, por exemplo. Os bigodes dos gatos são considerados pelos e têm a função de orientar o movimento dos gatos no escuro sem esbarrar em objetos. Saiba que os gatos têm sensores no nariz, lábio superior e orelhas, o que permite ter noção de movimentos ao seu redor. Seus olhos possuem visão noturna, porém na luz do dia eles estreitam suas pupilas. É importante ter algumas noções básicas sobre o funcionamento do organismo do animal para poder socorrê-lo e avaliar melhor o estado em que se encontra. As ocorrências graves em animais se dividem em emergência e urgência. Mas você sabe qual a diferença entre essas 2 situações? Veja o que o nosso especialista da área tem a dizer. Qual a diferença entre emergência e urgência? A diferença de emergência e urgência é que emergência incube quando o animal tem risco iminente de morte. E a urgência é quando é uma situação onde requer cuidados rápidos, porém não tem risco de vida para o animal. Como você viu, na emergência requer medidas imediatas, pois a vida do animal depende delas, como no caso de hemorragia, parada cardíaca, envenenamento, entre outros. Já a urgência é uma ocorrência que precisa ser socorrida a tempo para o animal não ter complicações mais sérias, por exemplo, vômito, convulsão e outros. Vale dizer que a temperatura normal do animal é entre 38 a 39 graus Celsius. E para que a leitura da temperatura retal seja válida, o animal não pode estar agitado demais ou se debatendo,
Para isso, recomenda-se o uso de focinheira ou mordaça no cão. Já o gato deve ficar contido, enrolado numa toalha. Quando a temperatura aumenta acima de 39 graus Celsius, ocorre a hipertermia, que acontece em episódios de febre, após exercícios ou exposição ao sol, quando o animal apresenta tremores ou fica em lugares muito quentes. Já a queda da temperatura abaixo de 38 graus Celsius é chamada de hipotermia e ocorre durante o estado de choque, após hemorragia grave e em situações onde a temperatura externa é muito baixa. Nos casos dos batimentos cardíacos, o normal é entre 70 a 120 batimentos por minuto. Mas você faz ideia como é feita essa avaliação? Preste atenção no que o especialista da área tem a dizer. Como é feita a avaliação dos batimentos cardíacos? Então, a avaliação dos batimentos cardíacos ela é feita através do estetoscópio, na auscultação, ou também através de sentir o pulso do animal, que pode ser o pulso femoral na perna dele. Viu só? Em primeiro lugar, você precisa colocar a mão sobre o coração do animal, do lado esquerdo do tórax, bem atrás do cotovelo. Isso deve ser feito com o animal deitado ou em pé. Caso não consiga sentir nada, encoste a cabeça no tórax do animal para ouvir se há batimentos. Ao perceber os batimentos, conte-os, observando o movimento do ponteiro do relógio. O aumento dos batimentos cardíacos é chamado de taquicardia e ocorre após exercícios físicos em situações de estresse. Porém, em cães pequenos, o aumento da frequência cardíaca é normal. Ao contrário da taquicardia, temos a bradicardia, que é a diminuição dos batimentos cardíacos ocorridos por doenças cardíacas, animal em estado terminal ou que estão com hipotermia. É importante saber também que a média da frequência respiratória é de 15 a 40 respirações por minuto. Isso é muito simples de ser avaliado, basta observar o tórax do animal e contar cada elevação como uma respiração. A frequência respiratória pode aumentar pelas mesmas situações que a taquicardia. E a diminuição da frequência se dá durante anestesia ou sedação e quando o animal está em estado terminal. Saiba que pela coloração das mucosas, como conjuntiva e gengivas, é possível avaliar o estado de saúde dos cães e a cor normal é o vermelho róseo. Se a mucosa estiver pálida, o animal pode apresentar sinais de estresse, anemia ou hemorragia grave. Se estiver azulada ou arroxeada, é falta de oxigenação, alteração cardíaca ou pulmonar e ainda, caso a mucosa esteja ressecada, é sinal de desidratação. O animal está hidratado quando a sua pele tem aspecto elástico. Para saber isso, basta puxar a pele na região lateral do corpo e observar se ela volta rapidamente à posição normal. Além disso, é possível identificar a desidratação observando a posição do globo ocular. No caso de desidratação leve, a pele volta lentamente à posição normal. Mas se for desidratação grave, a pele não volta e o globo ocular fica retraído. Vamos entender melhor outro aspecto bem interessante nos cães e gatos, que é a salivação. Acompanhe conosco. Cães e gatos podem apresentar salivação intensa em casos de intoxicação, situações de estresse ou em ataques convulsivos. Os gatos também podem salivar muito após ingerir medicamentos. Vale lembrar que algumas raças de cães, como boxers ou bulldogs, também salivam muito. Nem sempre quando um cão ou gato está babando, quer dizer que ele está com raiva. A raiva é uma doença viral que o animal só adquire se for mordido por outro animal raivoso. Ela não é transmitida pelo ar. No entanto, se você se deparar com um cão ou gato salivando, use algum método de contenção que evite que o animal morda. Caso isso ocorra, o animal deve ser observado por 10 dias. Se o animal fugir, a vítima da mordida deve ser socorrida rapidamente em um hospital ou posto de saúde. E se o animal morrer no prazo de 10 dias da observação, o seu corpo precisa ser encaminhado para exame de raiva no CCZ, isto é, Centro de Controle de Zoonoses. Em situações de emergência, é preciso fazer uma avaliação rápida do estado do animal. Se o problema for um corte profundo, com grande perda de sangue, deve-se estancar a hemorragia. Algumas medidas importantes devem ser tomadas nesses tipos de situações,
como usar focinheira ou uma mordaça para manipular o cachorro acidentado. Para os gatos, pode-se jogar uma toalha sobre ele a fim de diminuir o estresse. Se houver sangramento, recomenda-se o uso de luvas. Observe se o animal está respirando e se há batimentos cardíacos, pois na ausência desses sinais vitais é preciso fazer massagem cardíaca ou respiração artificial. Além disso, é importante saber a sua temperatura. Para isso, coloque a mão no abdômen do animal em um lugar sem pelos. Se ele estiver quente ou frio demais, use um termômetro para se certificar, pois o normal da temperatura é entre 38 e 39 graus Celsius. Analise a cor das gengivas e parte interna das pálpebras, que em situação normal devem apresentar coloração vermelho-róseo. Confira o estado de hidratação puxando a pele na lateral das costas do animal. Observe também se há presença de sangue na boca do animal. Puxe a língua e verifique se tem algum objeto obstruindo a garganta e verifique se todos os dentes estão firmes e inteiros. Veja se tem alguma lesão nas pálpebras ou perfurações no globo ocular. Toque nos cílios para ver se há reação de piscar. Caso não tenha, o animal pode estar morto. Verifique se tem espuma ou sangue no focinho. Apalpe o abdômen para verificar se está flácido, contraído demais e se tem dor. E por último, observe todo o corpo para constatar possíveis ferimentos, cortes, fraturas ou inchaços. Bom, chegamos ao final do nosso estudo, mas antes vamos fazer uma revisão. Aqui você estudou que o cão é um animal quadrúpede e digitígrado. Estudou também que os gatos pesam entre 2,5 e 7 quilos e o seu esqueleto é formado por 244 ossos. Viu também que além dos gatos usarem as patas para subirem e se agarrarem, elas também são usadas para regular o calor, a temperatura do corpo e para sentir as vibrações no chão com a chegada de outro animal. Você aprendeu que a temperatura normal do animal é entre 38 a 39 graus Celsius. Já os batimentos cardíacos são entre 70 a 120 batimentos por minuto. E por último, você aprendeu que a coloração normal das mucosas é vermelho-róseo e a alteração dessa cor pode indicar algum problema. Nós ficamos por aqui. Obrigado pela sua companhia e continue estudando conosco. Até a próxima!